E aí, Luciano, tudo bom? Eu queria pedir um conselho. Eu consigo entender conteúdo em inglês bastante tranquilidade, principalmente quando é livro, quando é um vídeo no YouTube, quando a fala é diretamente para mim. Mas quando eu pego algum filme ou alguma situação cotidiana onde tem uma conversa paralela, ou uma conversa mais caótica, onde não tem uma ordenação clara nas falas, fica um pouco difícil de entender. Eu queria saber como é que eu posso melhorar isso. Valeu, abraço! Oi, Vitor. Essa é complicada também. Essa pergunta, essa necessidade não é fácil. Isso tem muito mais a ver com a nossa personalidade no sentido em relação à língua inglesa, em relação à comunicação, do que qualquer outra coisa, do que a sua inabilidade de compreensão. Eu também tenho esse problema, entre aspas. Eu em português, eu não consigo participar de 3 conversas ao mesmo tempo. Eu não sei se é questão da idade também, mas assim, eu tenho essa dificuldade de ir numa festa, num churrasco, as pessoas falando coisas diferentes e tal, eu foco numa conversa só, depois eu passo para outra, depois eu passo para outra. Mas falando sério, é uma habilidade que a gente pode desenvolver sim, eu também posso. Como é que eu desenvolvo habilidades? A grande questão é, isso que você está me perguntando eu percebo uma falha, uma necessidade em uma determinada habilidade, como é que eu faço para ficar melhor naquilo? Treinamento, fazendo bastante exatamente isso que você sente dificuldade, não é? Existe na ordem dos cursos, né, da forma que a gente segue, conforme você vai avançando e vai entrando, principalmente a partir do nível C1 do Common European Framework, as próprias atividades de compreensão oral já trazem esse aspecto, né? Eu sei que a gente está falando, eu estou até brincando, mas é uma habilidade que se desenvolve sim, que é muito semelhante àquela que se exige também para que a pessoa possa fazer um curso fora, que é, sabe, aquela coisa de você conseguir anotar informações enquanto o professor está falando, enquanto a pessoa que está apresentando o trabalho está falando, então você está fazendo 2 coisas ao mesmo tempo. Essa é uma das últimas habilidades que a gente acaba desenvolvendo naturalmente. Então, respondendo, está chegando lá, você está chegando lá. Quando você estiver lá fora com essa exposição bem intensa, você naturalmente vai conseguir desenvolver isso, tá? O que acontece é que dentro de um curso também é possível a gente focar nisso. Então, como eu disse, a partir dos níveis C1, né, depois do B2, você começa a ter atividades de compreensão oral que envolvem esse tipo de coisa. Às vezes com ruído, às vezes com outras pessoas falando outras coisas, vozes diferentes, diversas vozes diferentes. Inclusive, as questões de compreensão oral mais difíceis dos exames internacionais têm essa característica, né, de você tem 4 ou 5 pessoas conversando ao mesmo tempo, ou numa conversa só, e você precisa identificar quem que é quem, e uma vez que você identifica as vozes, para cada uma delas você já traça uma estratégia de compreensão que tem muito a ver com previsão, ou seja, ao tipo de opinião de cada um. Vamos supor que temos um assunto que estamos conversando, 5 pessoas diferentes. Depois que cada um falou um pouquinho, você já consegue traçar essa estratégia baseada na voz, na velocidade, no vocabulário de cada um deles, entonação, sotaque e opiniões. Então você já tem, de certa forma, uma previsão. Isso auxilia muito, ajuda muito a compreender o que cada um fala, tá ok? E fazer esse tipo de exercício muitas e muitas vezes, isso vai auxiliar muito. Mas não se preocupe que com o tempo, com a exposição bem aumentada em situações como essa, e isso é muito importante, se você não se expor a situações como essa habilidade não vai ser desenvolvida. Então, seja na vida real, em situações como essa, ou dentro de um curso, quando você quiser avançar mais ainda, esse tipo de situação vai ser abordada assim, tá ok?